calcular, acho que não é bom não, hein? Vai que esse tal de Flávio começa a arrastar multidões igual ao pai. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Max, começo contigo. Flávio não foi à Polícia Federal. Sabe qual é o problema, Max? O problema é que a gente está falando da Polícia Federal do Flávio Dino, a Polícia Federal do Lewandowski e a Polícia Federal do Wellington Lima e Silva, os ministros da Justiça de Lula. A gente está falando da Polícia Federal do Andrei Rodrigues, que é meio que um pau-mandado do Lula. A gente sabe disso, é meio um encarne, como era o G. Dias, o Sombra e tal, né? E por que eu faço essa contextualização? Eu tô achando que a Polícia Federal mediu as consequências. Lembra da baleia? Lembra daquele depoimento do Jair Bolsonaro, da baleia? Lembra que por onde o presidente Bolsonaro passava, arrastava multidões? Posso imaginar que uma convocação aqui no microfone da Auriverde, hein? Na rede social, seja lá por onde Flávio pudesse passar e falar assim, ó, vou estar na Polícia Federal hoje à tarde, depondo lá, porque eu falei do Nicolás Maduro e do Lula. Eu tô sentindo o cheiro de, deixa eu medir as consequências disso, hein? Acho melhor cancelar. Porque eu tô falando dessa Polícia Federal nesse caso em especial, né, Max? Exatamente, Pitoli, né? A Polícia Federal, lembrando, a polícia de Andrei Rodrigues, a polícia que jornalista da velha mídia diz que o Lula manda nessa polícia. Isso aí foi o que a gente ouviu, inclusive que o Lula manda fazer operação, manda não fazer operação, enfim. Novamente, jornalista da velha mídia que falou isso. Agora, Pitoli, o que acontece? Uma primeira coisa que me chamou a atenção sobre essa notícia hoje é que a Veja mentiu. A Veja mentiu na manchete. A manchete da Veja, eu estou com a matéria aberta aqui, ó, diz assim, ó, Flávio falta a depoimento na PF e nega calúnia contra Lula. Ele não faltou depoimento na PF. Eles estão agora vindo com essa narrativa. Ou seja, a própria PF foi quem disse que ele não precisaria prestar o depoimento presencialmente e pediu para que ele fizesse o depoimento por escrito. Uma deferência, até pelo fato de ser, né, algo pequeno, né? Vocês estão falando aí de calúnia, de difamação, enfim, algo pequeno, e também pelo fato de ser um senador da República, o fato de ser um pré-candidato à presidência da República. Aí vem a pergunta, tá, mas calma aí, mas qual que era o objetivo, então, dessa história toda? Não era passar essa vergonha, provavelmente. Aí entra o que o Pitoli acabou de falar, ó, recalcular a rota, eles perceberam o momento, é um momento de união, é um momento logo após o lançamento da campanha de Flávio no PL, com Javier Milei, com Netanyahu, o próprio Tarcísio esteve lá também. A gente tem agora apoio dos Estados Unidos mais forte. E eu adicionaria, Pitoli, mais um detalhe. Tudo indica, tá? Isso rola nos bastidores, de que haveria um recado do governo americano dizendo o seguinte: não retirem Flávio Bolsonaro do pleito. Deixem que ele concorra às eleições. Eu acho que a notícia que a gente vai dar daqui a pouco confirma essa percepção. Então também pode ter, Pitoli, uma pressão externa vinda do governo americano para, sem tapetão. Não tem essa história de querer ganhar o do Flávio no tapetão, não. Não tem essa história de subterfúgio, de lawfare, né, de usar o judiciário como uma arma de perseguição ao opositor político. Eu tenho a impressão, Pitoli, de que isso foi um fator aí determinante para esse recuo, porque foi um recuo. Foi um recuo, para mim foi um recuo que aconteceu, tá? Talvez não vai dar em nada essa história, porque para eles pedirem, falarem para ele, não vem aqui não, faz o depoimento por escrito, quiseram poupar aí uma certa humilhação, seria uma humilhação, né, para o Flávio, ainda mais num processo ridículo como esse. E agora já estão falando também de outros problemas desse processo. Porque primeiro que um processo desse tipo quem teria que mover era o Lula, mas o Lula parece que tem aí um superpoder, né, jurídico no Brasil, ele não precisa mover ele mesmo processos de calúnia e difamação, outros fazem por ele.
E aí veio o que a Débora comentou, nem sequer ouviram o outro lado, que seria da vítima, né? Que seria aquele que foi supostamente prejudicado pela postagem. É um processo em si mesmo absurdo, né? A fala do Flávio não tem nada demais, no comentário dele, no que ele escreveu, e é uma perseguição política claramente, mas chama atenção sim, Pitoli, esse recuo aí, esse recalcular a rota por parte da esquerda, Pitoli. Essa turma da Veja, os estagiários estão dando trabalho, né, na Veja, né? Puxa vida, estagiário, né? Eles vão culpar alguém, né, Max? Vão culpar o estagiário, né? Ô, Edu, te ouvi sobre esse cancelamento da PF e eu vou nessa mesma linha contigo, Max, né? Estamos juntos dessa linha de calcular, acho que não é bom não, hein? Vai que esse tal de Flávio começa a arrastar multidões igual ao pai, vai que, além dessa questão envolvendo os Estados Unidos, que a gente vai tratar na sequência, trazendo a informação completa para o ouvinte da Auriverde. Qual a tua opinião com relação a esse cancelamento? Não foi Flávio que deixou de ir, hein? Foi a Polícia Federal que cancelou, Edu. Pitoli, a gente já comentou em outra oportunidade que o discurso do André Rodrigues naquela situação com o ICE, né, todo aquele imbróglio que ocorreu com o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, o discurso do diretor-geral da Polícia Federal ele estava sincronizado com o do Poder Executivo. Eu estou comentando isso por quê? Porque foi um evento, uma ocorrência no exterior. Né? E aí o Marco Rubio tomou a frente, tomou conhecimento, o Christoph Landau também, naquela situação, e aí resolveu de forma célere a questão do Alexandre Ramagem. Aquilo trouxe luz à diretoria-geral da Polícia Federal. Na semana passada, nós tivemos o Milei, né, na convenção do PL aqui, envolvendo Flávio Bolsonaro. Por que eu estou comentando esses personagens com essas ocorrências? Porque o Milei é o principal, até o presente momento, é o principal aliado dos Estados Unidos no escudo das Américas. O Milei esteve ao lado do presidente Donald Trump, inclusive ele foi um dos principais convidados da cerimônia. Né? Então, vale lembrar que o Milei atualmente é um dos principais aliados do presidente Donald Trump, é um dos principais aliados dos Estados Unidos da América. Por que então eu comento isso e acabo concluindo o meu comentário? Porque o Milei, sendo um chefe de Estado, representando a nação argentina e participando de uma convenção político-partidária do maior opositor do Brasil, com a situação que envolve o presidente Jair Bolsonaro, tem indicado agora o candidato Flávio Bolsonaro pela convenção oficializado, ele, obviamente, tem um endosso, né, está corroborado tanto pelo Shields of America, que o maior aliado dos Estados Unidos se fez presente nessa convenção, como também teve, aí o anexo aqui essa situação, a ocorrência com o diretor-geral da Polícia Federal. Assim sendo, você consegue chegar à conclusão que, primeiro, a forma hostil que foi recebido o Javier Milei, primeiro que ele estava numa ocasião político-partidária, ele poderia falar o que ele quisesse em apoio ao candidato que ele estava apoiando ali naquela ocasião. Eu não preciso nem mencionar como paralelo comparativo a postura do atual presidente da República, né, o senhor Luiz, vamos colocar assim. Então, eu não preciso fazer esse comparativo, todo mundo sabe a discrepância, a desproporcionalidade de tratamento. Milei fez o seu apontamento e aí teve a resposta tanto do presidente do Supremo Tribunal Federal, a nota do Edson Fachin, tivemos a manifestação canalha do ministro da Fazenda atual e ainda nós tivemos essa postura do Ministério da Relação, né, o ministro Mauro Vieira, do Ministério das Relações Exteriores, convocando embaixadores na Argentina, dando um ar personalíssimo à situação a ponto de você não conseguir discernir o que é Partido dos Trabalhadores e o que é Estado brasileiro. Por tudo isso, ficou muito claro, né, para o governo dos Estados Unidos que, olha, vocês estão, né, vou usar a expressão popular, vocês estão demais. Vocês estão demais. Teve um chefe de Estado, um dos principais aliados nossos no presente momento, e vocês se portam assim, e eu também já estou atento com essa situação. Então, ao meu ver, este cancelamento, né, dessa convocação do senador Flávio Bolsonaro se dá por conta dessa série de fatores e, obviamente, que, como eu comecei meu comentário, a postura do diretor-geral da Polícia Federal levantou suspeita já naquela ocasião
com o desfecho do ICE e o Alexandre de Ramalho dos Estados Unidos, Vitória. Pois é, agora, Zizi, então a gente está juntando uma série de fatores. E aí teve uma participação de um ouvinte querido há pouco no chat, achei interessante, né? Quem foi que mandou? Tá aqui. Márcio Silva, membro do canal Auriverde já há 2 meses, né? Ele diz assim: Pittoli, a campanha do Flávio tá jogando parada. Ele tá querendo dizer o seguinte: a esquerda por si só tá se enrolando de uma tal forma, né? Vamos lá, agora ele vai ter que depor, ele vai se lascar, não pode depor. Então, aparentemente, como diz o Márcio Silva aqui Márcio Silva, inclusive, é nome de zagueiro, né? De seleção brasileira, inclusive. Ele tá jogando parado, o Flávio, nesse momento, porque a esquerda tá se enrolando, hein, Zizi? Pois é, né? Eles, para aparentarem que são democráticos, eles fazem muita força, né? Porque democracia na esquerda só existe se eles estiverem no poder, né? E aí a gente vê, por exemplo, o nível de deterioração das nossas instituições. Esse inquérito é um absurdo sem medida, né? Porque é uma ação penal privada. Era Lula que tinha que abrir, porque Lula, entre aspas, seria o ofendido não sei de quê, né? Porque Flávio falou que vai ser apurado, né? Ele vai ser denunciado, dedurado, coisa do gênero. Não falou qual era o crime, não disse qual o cometimento de crime. Então, assim, precisa forçar muito para chamar de calúnia, né? Muito mesmo. Então, assim, o nível dessas instituições, a deterioração é tão grande que, assim, para fazer um favor a Lula, uma deferência ou uma bajulação, a Polícia Federal foi e abriu esse inquérito ela mesma, né? Ela mesma, do nada, sem que a vítima, entre aspas, dissesse qualquer coisa. E a gente sabe para que servem esses inquéritos, né? Eles servem para intimidar, para deixar a fala de Flávio controlada, né? Para ele ter medo de falar e não denunciar e não dizer. E assim, passando por cima da imunidade parlamentar, gente, ainda tem lá na Constituição dizendo que os parlamentares, deputados e senadores, eles são imunes a quaisquer, né? Quaisquer, gente, eu não sei o que cai fora do quaisquer, palavras, opiniões, votos, né? Então, e aí o cara fala uma coisa, sendo parlamentar, e a Polícia Federal vai e abre o inquérito. Peraí, gente, que país é esse? Onde é que a gente tá? E aí o nosso aliado há tantos anos, que é os Estados Unidos, né? Há mais de 200 anos, está vendo isso. Os Estados Unidos, que sempre foram, na verdade, no mundo, né? Há 250 anos que eles estão agora comemorando, né? Da fundação da América. Eles sempre foram certos guardiões da democracia no mundo. E o Brasil, gente, que situação é essa, né? Não está escondendo, né? Não tá, a situação do Brasil é tão séria, né? Tão essa juristocracia instalada, ela é tão escandalosa que ela faz a luz do dia. Então esse inquérito aberto, e outra coisa, ainda tem outro detalhe nesse inquérito. Bem, cadê o TSE nessa história? O que é que o STF está fazendo nessa história? Porque se a gente está em ambiente eleitoral, quem mesmo tem competência para julgar qualquer tipo de questão? Então, para além de tudo, ainda tem o ex-presidente do TSE continua querendo carregar a presidência do TSE, só estando no STF, né? E aí os Estados Unidos veem esse escândalo que é o Brasil e, sinceramente, tem que mandar algum tipo de recado. E a gente teve um recado esse final de semana, não dos Estados Unidos, mas de alguma forma dos Estados Unidos, do presidente Milei, né? Que ainda chegou lá em Buenos Aires e disse: olha, eles investiram aqui, né? Usaram dinheiro deles aqui, trouxeram publicitários para poder interferir na eleição na Argentina, e agora, porque eu simplesmente falei uma coisa lá, eu estou interferindo. Quer dizer, vamos botar os pingos nos is, vamos aqui ser honestos. Então, o que a esquerda faz para esse establishment, para esse judiciário, isso aí é legal, mas bastou ser o adversário, é ilegal. Então, assim, esses 2 pesos e 2 medidas está cansando uma pessoa que não precisa ter tanto QI, não precisa ser pós-graduado em ciência política. Qualquer pessoa que olha para a realidade e vê o que está acontecendo no país. E o que está acontecendo no país é uma injustiça absurda e uma questão muito séria de que basta você discordar, basta você ser alguém que é contra o que é a juristocracia, que você agora tem todo o peso da lei
do Estado sobre você, e ainda bem que tem quem possa realmente denunciar isso e dizer isso para a população, Piton. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.